Terceira parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel, o início do capítulo 23 do Tânia. Até agora foi explicado que o judeu tem um amor inato a Deus, uma sensação de gratidão, de aproximação e dependência constante de Deus, e não admite se afastar e se desligar dele, sob nenhum pretexto. E também explicou que todo esse mundo, na verdade, é só a nossa percepção de mundo. Só uma coisa da nossa cabeça, digamos assim, onde aplica-se o esquecimento de que Deus é tudo, e Deus é a coisa real, a existência absoluta. E agora vai desdobrar essa meditação para onde o Rebbe queria chegar. De acordo com tudo supracitado, será entendido melhor o que diz o Zohar, que a Torá e o Santo Bendito seja são uma coisa só. E no Tikkun Zohar continua explicando que os 248 mandamentos da Torá para o povo de Israel são comparados com os 248 órgãos do rei. Tudo uma parábola. Não, Deus não tem corpo. São 248 componentes de se ligar a Deus. Por que eles disseram isso? Porque as mitzvot, os mandamentos, a ordem divina para as criaturas, representa sua verdadeira vontade a partir das criaturas, seu verdadeiro desejo. Por que nos colocou aqui, nos criou e nos fez essa percepção de que nós existimos como algo separado? Para que nós pratiquemos algo que em nossa linguagem é aquilo que Ele nos disse fazer. Façam tal e tal e tal ação. Com isso, vocês vão alcançar a meta para a qual vocês foram criados. Isso que diz que as mitzvot são a causa verdadeira, íntima, que dá vida para todos os mundos. Falamos vários mundos, porque para existir esse mundo inferior, Deus quis que houvesse uma cascata, uma cadeia de esquecimento gradativo da grandeza dele. Então temos vários mundos, quanto mais o mundo é superior, mais ele reconhece a grandeza de Deus, e menos esquecimento ali existe, e o ser lá sente-se mais dependente e ligado a Deus, até o nosso mundo, que é o último mundo da cadeia, onde pode existir alguém que se acha completamente desligado, inclusive se iludir com ideias megalomaníacas, que ele é autoexistente, existe sozinho, enfim, e que ele é um ídolo. Mas a existência de toda essa cadeia de mundos, desde o mais consciente até o menos consciente, depende da vontade de Deus. E quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos revela o segredo, qual foi sua vontade ao nos criar. E com isso, sabendo isso, nós sabemos, na verdade, qual fator depende, em qual ação depende, que Deus continue nos criando e mantendo. E como Deus deu a Torá somente, deu mandamentos e ordens somente aqui, no mundo físico, e não foi dada nenhuma ordem arbitrária, uma ordem que eles podem escolher se fazer ou não nos mundos superiores. Nos mundos conscientes, não é ali que vai acontecer o serviço a Deus de o ser separado que se submete ao rei. Somente aqui você sente-se completamente separado. Então aqueles mundos são preparação para chegar em nosso grau de percepção. E aqui ele deu a ordem: seja submisso a mim e faça tal e tal e tal ordem que eu estou lhe dando. Se você estudar e rezar para mim para entender melhor, você vai entender melhor o porquê também. E como isso é a razão da tua existência. Mas de qualquer maneira, a minha ordem é essa. Essa é a minha ordem. Então toda a energia vital de todo o sistema de criaturas com percepções limitadas depende no cumprimento da missão, na realização da ordem divina, feita onde Deus deu a Torá, onde Deus deu a ordem, aqui no mundo inferior. Então, todos os mundos mais conscientes, superiores, que são os que servem, os servidores que mantêm a existência desse mundo com sua percepção, depende para existir no cumprimento da missão. E quem é o operário que realmente vai cumprir? Nós, aqui na Terra.
acaba sendo que fazer uma ordem divina, cumprir uma ordem divina, é a maneira de lidar com a manifestação mais exposta no universo da vontade de Deus. Fazer uma coisa que a partir dela se compreende que se fez a vontade do Criador, que a partir dela justifica que o Criador mantenha esse mundo e engrandeça ele, sustente e ampare ele com mais energia e vitalidade. E por isso, essas leis são chamadas órgãos do rei. Cada ordem, cada desejo do Criador é apelidado um gesto do rei, digamos assim. Um órgão, cada mitzvah é um órgão, e cada órgão nos faz um gesto. Cada órgão nos permite se unir com ele de outra maneira. Aqui eu vou dar uma forma mais profunda de explicar esse exemplo de órgãos. Os órgãos do homem são veículo da sua alma. Estão nulas a alma dele. O corpo em si não tem vida. Tanto é que a alma sai e a pessoa morre. Enquanto tem alma, ela que move os órgãos do corpo. E eles não têm opção. Um braço, um pé não tem consciência. A consciência está na mente, que só existe quando tem alma ali. Senão se torna inconsciente. Então a alma, que é o ser consciente, controla todos os órgãos do corpo. Ele é um veículo. É o nosso veículo. Por mais que a pessoa se iluda que o corpo e a alma é uma coisa só, e eu sou meu corpo, isso aqui é uma ilusão materialista. Na verdade, eu sou minha alma. E quando morrer o corpo, o meu eu verdadeiro, minha alma não vai morrer. A consciência não vai desaparecer, ela vai simplesmente se transformar numa consciência mais delicada, mais espiritual. Como ela era antes de entrar no corpo. E a entrada no corpo é a entrada num veículo. Imagina que aqui seria o habitat natural da nossa alma, seria um espaço celestial não físico. Para poder operar no físico, ela tem que usar um veículo, uma nave espacial, digamos assim, para chegar aqui. Aqui estamos na missão espacial, digamos assim, num espaço que a alma precisa para mexer aqui, ela precisa de um corpo. Lembra da história de ontem? Você acha que eu tenho corpo porque você está palpando ele com o corpo, com o teu corpo. Para palpar esse mundo e ter percepção de matéria, tem que estar unido a um veículo material. O corpo é esse veículo material. Mas como um veículo, você acelera, ele corre, você freia, ele para. Você tem total controle sobre ele. Logo que surge na vontade da pessoa, quer dizer, da alma, da percepção consciente, surge a vontade de estender o braço ou o pé. Logo vai se estender o braço ou o pé, sem precisar falar. Braço se mexe, pé se mexe, sem precisar pensar, sem demorar. É uma coisa instantânea. Surgiu a vontade, ele se mexe. Tem movimentos instantâneos, instintos. É uma união da alma com o corpo. Mas o corpo é um veículo muito obediente, um veículo perfeito. Se não tiver obediente, então ele está doente. Mas o ideal é um veículo obediente, completamente subordinado à vontade da alma. Isso aqui é um exemplo, as leis em relação a Deus. Da mesma maneira que um órgão está nulo à vontade da alma, a energia envolvida na produção de uma lei, de uma mitzvah, de manter os objetos participantes de um episódio chamado mitzvah, mandamento, que acontece, a energia que mantém a existência daquilo está nulo em relação à vontade de Deus. E está ligado a ele de forma desejada, que nem um corpo que presta para as finalidades que a alma deseja. Uma alma quer agir aqui na Terra. Ela quer ter um corpo. E a energia dela foi no corpo com vontade. Porque o corpo, por sua parte, se entregou para a alma. Então, na verdade, é um relacionamento mútuo.
o corpo se entrega para a alma e a alma flui nele com vontade. A mesma coisa quando faz uma mitzvah. Componentes materiais, pessoas e insumos, oferendas, tefilim, pergaminho, não importa qual foi o objeto, etrog, lulav, matzah, e a pessoa que se envolve, todos eles, materiais, se entregam para fazer a vontade de Deus, se entregam para se tornar veículos, para veicular a vontade de Deus na terra, e Deus, por sua contraparte, flui neles com vontade, com desejo, com prazer. Mantenha eles com a vida de mais perfeita qualidade. Isso aqui se fala da energia dos seres que se envolvem na mitzvah. Agora fala uma camada mais superficial do ser que se envolve. Além da energia, tem os moldes que fazem aquela energia parecer material. Isso é denominado na Kabbalah vestimenta. Também a vestimenta externa da alma divina, que cumpre uma mitzvah, a força da ação dela, faz parte do conjunto dos componentes que agem em nome de Deus. A força da ação, quer dizer, a alma da pessoa se entregou para Deus. A força da ação da alma se entregou para a vontade de Deus. E lidar com Deus que nem um corpo para uma alma se torna um veículo de Deus. Um veículo para a vontade divina. Ele se anula a Deus completamente. E claro que Deus mantém aquela vida com vontade. Também os órgãos do corpo do homem que cumprem a lei, pelos quais é veiculado a energia vital e a energia ativa da alma divina para fazer uma mitzvah, se torna que nem uma carruagem, literalmente um veículo para a vontade suprema. Que nem o braço que distribui caridade para os pobres ou faz outra mitzvah, as pernas que caminham para cumprir uma mitzvah, a boca, a língua que falam palavras de Torá, a mente que pensa e medita em estudos de Torá, meditações planejadas para chegar até o amor a Deus, o amor a Deus, pensa na grandeza generosa de Deus, aquela mente que pensa nisso, a boca que fala disso, as pernas que caminham para aprender ou para ajudar, o braço também para fazer alguma lei, são considerados uma carruagem. E aqui você tem, na verdade, 2 graus. As coisas que são energia abstrata, considera-se que o entregar-se deles para Deus é completo. Porque uma energia abstrata não está sujeita... Eu não explico literalmente, mas eu entendo que a energia abstrata é comparada como corpo para a alma, em relação à vontade divina. Enquanto os órgãos físicos são como carruagem para o seu motorista, para quem dirige, para o cocheiro. E tem uma diferença, que o corpo para a alma, ele não tem existência própria. Ele se funde completamente, ele naquele momento sente que faz parte. Em relação ao corpo físico, não é possível dizer que ele sente que faz parte, porque nós continuamos sentindo criaturas. Por isso ele diz, ele se torna um instrumento, digamos assim. Tem uma maneira de um corpo ser um veículo de alma, que é uma união quase completa. Não se sente a diferença, a separação. E tem um instrumento na mão de um obreiro. Que o instrumento tem uma existência própria. Só que ele não se opõe em nada. Ele realmente se conduz de acordo com a vontade de quem trabalha com o instrumento. Mas não está fundido nele, sente-se separado. Assim, as energias abstratas ligadas aqui, a alma da pessoa, a alma do etrog, a alma da matzah, a energia que tem ali abstrata, invisível, não resiste, não faz questão de sentir-se separada de Deus. Somente a camada superficial material, os órgãos do corpo físico, que vão continuar existindo depois, e eventualmente depois pode até fazer alguma coisa contrária, eles são comparados apenas como um instrumento
e não como um corpo para a alma. São uniões uniões diferentes na qualidade. E sobre isso falaram os sábios que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, são a carruagem de Deus, são um veículo para ele. Todos os seus órgãos eram isolados, distintos de valorizar o aspecto material do órgão, da sua função material, e a única submissão desejável que eles fizeram com desejo era se submeter a Deus. Eles só eram um instrumento na mão de Deus. E o corpo dele jamais foi um instrumento para a sua alma animal, para o seu desejo de criatura. Então, para terminar, essa questão: será que o meu corpo é um instrumento da vontade explícita de Deus, ou meu corpo é um instrumento da consciência esquecida e debilitada que Deus mantém aqui, que valoriza a matéria? Então eu sou um instrumento da matéria, que é uma situação imposta, ou da vontade direta do Criador. Até aqui o time desse dia 11 de Shvat.